Eu sou Camila, uma mulher de 35 anos, sempre dedicada à minha carreira e ao meu casamento. Trabalho como analista financeira em uma grande empresa e, apesar das demandas do dia a dia, sempre consegui equilibrar as responsabilidades de casa, o cuidado com meu marido e minha própria rotina. Gosto de manter tudo organizado, saber exatamente onde cada coisa está. Ao mesmo tempo, sou uma pessoa sonhadora e acredito no amor verdadeiro, aquele que supera desafios. Foi essa visão que me levou a casar com Henrique, um homem que sempre admirei. Ele tem 40 anos, é advogado e construiu uma carreira brilhante. Quando nos conhecemos, ele era o homem mais cativante que já havia encontrado, com seu sorriso fácil, olhos profundos e um humor irresistível. Henrique sempre foi ambicioso e determinado, qualidades que me atraíram muito, mas ultimamente, percebo que ele está mais distante, menos presente. Henrique tem uma nova assistente no escritório, Júlia. Ela tem 28 anos, é muito bonita, inteligente e sempre disposta a ajudar. Nos conhecemos em um evento de trabalho e, à primeira vista, ela foi extremamente simpática. A princípio, achei que seria uma excelente adição à equipe dele. No entanto, com o tempo, comecei a notar pequenos detalhes, e o nome dela passou a surgir nas nossas conversas com mais frequência do que eu gostaria. Nos primeiros anos do nosso casamento, eu e Henrique éramos inseparáveis. Nossas vidas estavam tão interligadas que parecia impossível imaginar um sem o outro. Passávamos horas conversando sobre tudo, dos nossos dias de trabalho aos sonhos futuros. Ele sempre foi um homem de ação, alguém em quem eu podia confiar. Mas, gradualmente, percebi que algo havia mudado. Henrique passou a se dedicar mais ao trabalho, e aquelas conversas longas foram substituídas por diálogos breves e mecânicos. Me sentia cada vez mais solitária em nosso relacionamento. Júlia, por outro lado, parecia se tornar uma presença constante na vida de Henrique. E, embora tentasse afastar essa sensação, não podia ignorar o incômodo que surgia a cada vez que ele falava dela com tanta admiração. O que antes era apenas uma sensação vaga de desconforto, agora parecia se intensificar. Comecei a questionar não só a relação entre eles, mas também a dinâmica do meu casamento. Em uma tarde, após um encontro no escritório, Júlia e eu acabamos nos aproximando. Ela começou a surgir em momentos nos quais eu mais precisava de alguém para conversar, e nossas interações foram ficando cada vez mais frequentes. Ao ponto de, em algumas ocasiões, nos encontrarmos até fora do trabalho para tomar um café ou almoçar juntas. Júlia se mostrou uma pessoa extremamente compreensiva e, muitas vezes, parecia entender melhor minhas frustrações do que o próprio Henrique. Isso criou uma nova conexão entre nós, mas também trouxe uma confusão que eu não esperava. O que eu sentia, mas nunca havia conseguido expressar, era que me sentia vista e compreendida. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Ao olhar para Júlia, tudo ao meu redor pareceu congelar, o gotejar do café na cozinha, o ruído distante da cidade, tudo desapareceu. O que restava era apenas nós duas, sentadas ali, em um momento que parecia ter sido destinado a ser mais do que uma simples amizade. Enquanto estávamos no sofá, percebi uma mudança no olhar de Júlia. A leveza que costumávamos compartilhar agora havia se transformado em uma tensão palpável, como se houvesse algo importante prestes a ser dito, mas ainda preso nas entrelinhas de nossas conversas. Meu coração começou a acelerar, misturando medo e excitação. Camila, começou Júlia, sua voz suave, mas carregada de emoção. Eu sei que pode parecer estranho, mas sinto que há algo entre nós que vai além da amizade. Minhas mãos começaram a suar levemente enquanto absorvia suas palavras. A verdade é que eu também sentia essa conexão desde que nos aproximamos. Era algo que fazia meu coração disparar quando ela estava por perto, mas admitir isso em voz alta parecia um passo imenso que eu não estava pronta para dar. Talvez percebendo o meu nervosismo, Júlia continuou: "Não quero te pressionar, mas não posso ignorar o que sinto. Você é importante para mim de uma maneira que nunca experimentei antes." Essas palavras quebraram uma barreira dentro de mim. Olhei para ela e, pela primeira vez, não tentei esconder minha vulnerabilidade. Eu também sinto isso, Júlia, mas não sei como lidar com esses sentimentos. É tudo tão confuso.
estou casada, mas ao mesmo tempo sinto que estou me perdendo. Ela estendeu a mão e tocou a minha, um gesto simples, mas que carregava uma intensidade inesperada. Aquele toque foi como uma faísca, despertando algo que estava adormecido dentro de mim por muito tempo. Sem pensar, inclinei-me para frente, aproximando meu rosto do dela, sentindo nossas respirações se misturarem. Por um momento, o mundo ao nosso redor desapareceu, e só existíamos nós duas, tão próximas uma da outra. Eu sabia que cruzar essa linha mudaria tudo, mas naquele instante, a única coisa que importava era o que eu sentia. E então aconteceu, nossos lábios se tocaram suavemente, quase como se fosse uma pergunta. Senti o calor de Júlia e a maciez de seus lábios, e todas as dúvidas que eu tinha se dissiparam. O beijo se intensificou, trazendo uma onda de emoções que eu não sabia que era capaz de sentir. Era como se algo dentro de mim finalmente tivesse despertado. Quando nos separamos, fiquei olhando para ela, tentando entender o que acabará de acontecer. Júlia tinha um olhar suave, mas havia uma firmeza, como se soubesse exatamente o que queria e estivesse disposta a lutar por isso. Camila, não quero te machucar. Apenas quero que saiba que estou aqui para você, de qualquer forma que precisar. Minhas emoções estavam em um turbilhão. Por um lado, havia a culpa pela traição, por sentir algo por outra pessoa que não fosse Henrique. Mas, por outro lado, havia uma sensação de liberdade, de ser vista e desejada de uma maneira que eu não sentia há anos. Não sabia o que o futuro reservava para nós, mas naquele momento, ao lado de Júlia, sentia que talvez estivesse encontrando algo que havia perdido há muito tempo, a mim mesma. Após aquele primeiro beijo, tudo mudou entre nós. Não era apenas atração física, embora isso estivesse presente em cada momento juntas, era algo mais profundo, uma conexão que se intensificava a cada dia. Começamos a nos encontrar mais frequentemente, sempre com a desculpa de estarmos passando tempo como amigas, mas ambas sabíamos que havia muito mais acontecendo. Nossos almoços tornaram-se mais regulares, e cada encontro era uma mistura de excitação e medo. Quando estávamos juntas, o mundo ao nosso redor parecia apagar, como se o tempo parasse e nada mais importasse. Júlia tinha o poder de me fazer sentir viva e desejada, algo que eu não experimentava há tempos. A cada toque e a cada olhar, meu coração acelerava, e o desejo de estar com ela crescia. Em uma dessas tardes, depois de mais um encontro carregado de tensão, Júlia me convidou para seu apartamento novamente. Desta vez, não hesitei. Sabia que estava cruzando uma linha que, uma vez ultrapassada, não teria retorno, mas a necessidade de estar perto dela era mais forte do que qualquer dúvida ou culpa. Quando chegamos ao apartamento, a atmosfera estava carregada de expectativa. Nenhuma de nós disse uma palavra enquanto entrávamos, mas o silêncio falava por si. Júlia se aproximou de mim, sem pensar, nos beijamos novamente, desta vez com uma intensidade que eu não sabia que era capaz de sentir. Aquela troca de beijos deu início a uma tarde de paixão e entrega, uma experiência diferente de qualquer outra que já tivera. Havia uma suavidade e ternura que me faziam sentir segura e amada, como se todas as preocupações do mundo não existissem ali. Quando nossos corpos se uniram, todas as dúvidas e medos se dissiparam, deixando apenas o prazer e a conexão que compartilhávamos. Depois daquela noite, tudo mudou. O relacionamento entre nós tornou-se algo que não podia mais ignorar. O desejo por Júlia crescia a cada dia, e eu me via criando desculpas para encontrá-la, mesmo sabendo que estava arriscando tudo. Comecei a chegar tarde em casa e a evitar conversas longas com Henrique, pois cada vez que falávamos, sentia uma culpa esmagadora, como se ele pudesse perceber o que estava acontecendo. No entanto, não conseguia parar. Júlia era como uma droga da qual me tornará dependente. Eu ansiava por cada momento ao lado dela, cada toque, cada palavra. Sabia que estava brincando com fogo, mas a chama entre nós era irresistível. A cada encontro, a cada beijo furtivo, nosso laço se tornava mais forte, e a ideia de ficar sem ela se tornava insuportável. Estava vivendo uma vida dupla. Durante o dia, era uma esposa dedicada, mas à noite me tornava alguém que mal reconhecia. Por mais que a culpa me consumisse, a paixão que sentia por Júlia era mais intensa. À medida que nosso relacionamento se intensificava,
comecei a me perguntar se era possível continuar vivendo assim ou se, a qualquer momento, seria forçada a escolher entre o que eu tinha e o que realmente desejava. Enquanto dirigia de volta para casa, após mais uma tarde com Júlia, uma ideia começou a se formar na minha mente, uma ideia que eu tentava evitar há algum tempo. Era quase irônico, dolorosamente irônico. Durante meses, suspeitei que Henrique estava me traindo com Júlia. Cada pequeno detalhe e mudança no comportamento dele pareciam indicar isso. Estava convencida de que havia algo entre eles e que ele se distanciava de mim por causa dela. E agora, aqui estava eu, na mesma situação, com a mulher que achava que estava roubando meu marido, sendo a mesma que agora compartilhava minha cama, meus segredos e, de certa forma, meu coração. A ironia não me escapava, e eu não sabia se ria ou chorava ao pensar nisso. Passei tanto tempo preocupada, desconfiada, procurando sinais de traição que talvez nunca tivessem existido, e acabei me tornando a traidora. Eu, que sempre pensei ser uma esposa leal e dedicada, agora me via mentindo, escondendo e vivendo uma vida dupla. A culpa era quase insuportável, mas, ao mesmo tempo, não conseguia resistir à atração por Júlia. Cada vez que tentava racionalizar e pensar nas consequências, o desejo e a conexão que tínhamos falavam mais alto. Enquanto dirigia, comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido entre mim e Henrique nos últimos meses. Será que eu tinha exagerado? Será que todo aquele distanciamento e as mudanças em seu comportamento eram apenas fruto do estresse no trabalho, como ele sempre dizia? E se Júlia nunca tivesse sido mais do que uma assistente competente para ele? Será que projetei meus próprios medos e inseguranças, transformando-os em uma realidade que não existia? No entanto, havia algo mais profundo que eu não podia negar. Mesmo antes de Júlia entrar em nossas vidas, já havia uma distância crescente entre mim e Henrique. Algo havia mudado, algo que talvez fosse inevitável, mas que eu temia admitir. Talvez eu estivesse procurando uma desculpa, um motivo para justificar o que estava fazendo, para aliviar a culpa que sentia por trair o homem com quem me casei. A verdade era que, independentemente de Henrique ter me traído ou não, eu já não era mais a mesma. A mulher que era quando me casei havia mudado, e Júlia se tornará uma parte fundamental dessa transformação. Talvez eu estivesse apenas tentando preencher um vazio que Henrique já não conseguia mais. Seguindo meu coração, mesmo que ele me levasse por um caminho obscuro e complicado, eu sabia que, ao voltar para casa, não haveria resposta simples. O que eu estava fazendo não era certo, e o peso da culpa me acompanhava constantemente. No entanto, não conseguia imaginar minha vida sem Júlia. Estava presa em um ciclo de desejo e culpa, e a cada dia que passava, parecia mais difícil encontrar uma saída que não causasse dor a todos os envolvidos. Após dias de reflexão, a confusão e a culpa continuaram a me atormentar. Eu percebia que precisava conversar com Júlia, expor os sentimentos e dilemas que me consumiam. Decidi que o melhor seria encontrá-la novamente em um ambiente onde pudéssemos dialogar abertamente, sem pressa ou interrupções. Assim, nos encontramos em um café discreto, longe do centro da cidade, onde ninguém nos conhecia. Quando cheguei, Júlia já estava sentada em uma mesa no canto, olhando pela janela. Havia uma serenidade em sua postura, mas também uma tensão que percebi refletida em mim. Quando me viu, ela sorriu suavemente, mas seus olhos mostravam que a conversa não seria fácil. Após um breve cumprimento, sentei-me em frente a ela e, por um momento, o silêncio tomou conta. Eu não sabia por onde começar, mas Júlia, como sempre, pareceu entender meu dilema. Camila, sei que você está passando por um turbilhão de emoções, começou, sua voz calma e compreensiva. Eu também sinto isso. Sei que o que aconteceu entre nós é complicado, e quero que você saiba que estou aqui para o que precisar. Sem pressão. Aquela última frase ressoou em minha mente. Era exatamente o que eu precisava ouvir, mas ao mesmo tempo, sabia que não poderia mais evitar a questão que nos cercava. Júlia, comecei, respirando fundo, não consigo parar de pensar em nós, no que aconteceu e no que está acontecendo. Estou dividida entre o que sinto por você e a culpa que tenho por trair o Henrique. Mas a ideia de me afastar de você é algo que simplesmente não consigo aceitar.
Ela me olhou atentamente, seus olhos fixos nos meus, refletindo sobre o que eu dissera. Júlia estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha, um toque que me trouxe uma calma que não sentia há dias. Camila, eu sinto mesmo. Sei que é difícil e que nossa situação é complicada, mas a verdade é que não quero abrir mão do que temos. Quero estar com você, mesmo que isso signifique manter tudo em segredo por enquanto. Suas palavras, tão diretas e sinceras, tocaram profundamente meu coração, como se Júlia estivesse expressando o que eu vinha tentando evitar. Eu queria continuar ao lado dela, mesmo sabendo que isso significava trair Henrique e que estávamos entrando em um caminho arriscado. Você realmente acha que podemos fazer isso? Perguntei, quase em busca de uma permissão para seguir em frente, para viver essa vida dupla. Júlia apertou minha mão suavemente, seu olhar sério, mas cheio de carinho. Não será fácil e haverá riscos, mas se isso é o que você quer, se é o que nós duas queremos, podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Podemos ser discretas, cuidadosas. Só precisamos decidir se realmente desejamos isso. Um silêncio pesado pairou entre nós, mas não era desconfortável, era um momento de decisão. Uma aceitação do que estávamos prestes a enfrentar. Eu sabia que, ao concordar, me comprometia com algo que poderia mudar tudo. Mas a alternativa, afastar-me de Júlia, era inaceitável. Eu quero isso, Júlia. Quero estar com você, mesmo que seja assim, em segredo, confessei, sentindo um peso se levantar de meus ombros ao admitir meu verdadeiro desejo. Júlia sorriu, um sorriso que misturava tristeza e esperança. Então faremos isso funcionar, Camila. Juntas. E assim, naquele café discreto, selamos nosso pacto. Sabíamos que estávamos embarcando em algo complicado e arriscado, mas a conexão entre nós era forte demais para ser ignorada. Decidimos manter um caso escondido, um segredo que apenas nós duas compartilharíamos, permitindo-nos estar juntas, mesmo que nas sombras. A partir daquele momento, nossas vidas tomaram um rumo inesperado. Júlia e eu nos tornamos especialistas em manter nosso relacionamento em segredo. Nossas interações eram sempre discretas, cuidadosamente planejadas. Quando nos encontrávamos, o mundo ao nosso redor parecia desaparecer. Não havia culpa, não havia medo, havia apenas nós duas e a conexão que nos unia. Henrique, por sua vez, parecia mais envolvido com o trabalho do que nunca, o que facilitava as coisas para mim. Ele não desconfiava de nada e, de certa forma, nosso casamento melhorou. Eu me sentia mais leve, menos pressionada, e isso se refletia na maneira como interagia com ele. As conversas, que antes eram difíceis, agora fluíam com facilidade. Uma nova tranquilidade se instalou em nosso lar. Enquanto isso, o relacionamento entre mim e Júlia florescia em segredo. Tínhamos nossos momentos juntos, aqueles roubados do cotidiano, e cada um deles era especial, um almoço prolongado, uma tarde no apartamento dela ou um breve encontro em um lugar isolado. Cada momento compartilhado estava repleto de paixão e entendimento mútuo. Descobri partes de mim que desconhecia, desejos e sentimentos que Júlia despertava em mim, fazendo-me sentir viva de uma maneira que nunca havia experimentado. Com o passar dos meses, surpreendi-me ao perceber que a culpa que antes me consumia começou a se dissipar. Eu havia aceitado minha nova realidade, uma vida dividida entre meu casamento com Henrique e meu amor por Júlia. Curiosamente, essa dualidade funcionava. Henrique continuava feliz e satisfeito com a vida que construímos juntos. Ele parecia mais relaxado, talvez porque eu, sem a pressão anterior, também estava mais tranquila e presente. Júlia era minha cúmplice, confidente e amante. Ela compreendia as dificuldades e riscos que enfrentávamos, mas nunca houve cobranças ou exigências além do que podíamos ter. O que compartilhávamos era suficiente, era perfeito à sua maneira. Nosso segredo nos mantinha unidas, e talvez por isso tudo funcionasse tão bem. A vida seguiu seu curso, as semanas tornaram-se meses, e os meses, anos. Ninguém suspeitou de nada. Mantivemos nossas vidas separadas o suficiente para evitar desconfianças, mas juntas o bastante para nutrir o amor entre nós. Eu continuava a ser a esposa dedicada para Henrique, enquanto era também a mulher apaixonada e livre com Júlia.
no final, encontrei um equilíbrio que nunca pensei ser possível. Eu era feliz com Henrique, e ele comigo. Nossa vida juntos se mantinha estável, repleta de momentos bons e uma cumplicidade que ainda existia. Com Júlia, eu encontrava outra forma de amor, que complementava e completava o que eu tinha em casa. Não era uma vida convencional, mas era minha, e ela me trouxe uma felicidade que, de outra forma, eu não teria conhecido. Assim, a traição nunca foi descoberta. Continuei a dividir meu coração entre duas pessoas que, de formas diferentes, me completavam. Henrique permaneceu feliz, alheio ao que se passava nos bastidores, enquanto Júlia e eu continuávamos a nos amar, encontrando alegria nos momentos que podíamos compartilhar. No fim das contas, todos estávamos felizes, vivendo vidas que, embora imperfeitas, eram preenchidas por amor e compreensão. E talvez, de certa forma, esse fosse o segredo da nossa felicidade, aceitar o que a vida nos oferecia e encontrar paz no que éramos capazes de construir juntas, mesmo que isso significasse viver em segredo.